10 coisas que destroem sua paz. Elimine agora com o estoicismo. Quando a paz começa a ser destruída, você já parou para pensar em quantas vezes se sentiu cansado sem sequer ter feito esforço físico? Quantas vezes acordou sem energia, mesmo depois de uma noite inteira de sono? A verdade é que muitas vezes, o que nos desgasta não está fora de nós, mas dentro da nossa mente. Culpas antigas, expectativas irreais, comparações silenciosas, rancores guardados, ansiedades antecipatórias, tudo isso é invisível aos olhos dos outros, mas tem um poder enorme de corroer sua tranquilidade por dentro. E é nesse ponto que o estoicismo surge como uma filosofia prática, que atravessou séculos e ainda hoje nos oferece caminhos claros para recuperar a serenidade. Porque se você deseja realmente viver em paz, precisa aprender a identificar os fardos que carrega sem perceber. E pouco a pouco, elimine cada um deles em silêncio. O estoicismo ensina que não é o mundo externo que mais nos fere, mas a forma como interpretamos e reagimos ao que acontece. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que o maior campo de batalha da sua vida não está nas ruas, no trabalho ou nos relacionamentos, mas no seu próprio interior. É ali que nasce a força para suportar, mas também é ali que podem estar escondidos os inimigos invisíveis que roubam sua energia sem que você perceba. É por isso que este conteúdo foi organizado em reflexões que revelam o que realmente destrói a sua paz. Não se trata apenas de filosofia, mas de prática diária. Identificar, encarar de frente e eliminar em silêncio tudo o que não serve mais. Ao longo dos próximos tópicos, vamos explorar os maiores sabotadores da mente. Cada um deles será uma porta que, se não fechada, permite que sua paz seja invadida e fragmentada. Mas, se observada com clareza, essa mesma porta pode ser fechada pelo exercício do estoicismo. O convite é simples e profundo. Mergulhar nessas reflexões como quem aceita um chamado, não para se tornar invencível aos olhos dos outros, mas para conquistar uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. Esta jornada não é sobre vencer o mundo, mas sobre vencer a si mesmo. O estoicismo mostra que a verdadeira vitória não está em conquistar impérios, mas em dominar a própria mente. E dominar a própria mente é devolver a você o maior tesouro, a paz, o peso invisível. Há um tipo de fardo que não se vê, mas que é sentido com intensidade todos os dias. É o peso invisível, aquele que se acumula em forma de pensamentos não resolvidos, culpas antigas, diálogos internos que se repetem sem parar. Você pode até carregar a vida nos ombros de forma aparentemente leve, mas dentro de si existe uma mochila pesada, cheia de preocupações e ressentimentos. Esse peso silencioso destrói sua paz, porque não descansa, não se cala, não para, e a cada dia que você o mantém, mais distante fica de viver com leveza. O estoicismo nos ensina que não são os fatos que mais nos esmagam, mas a forma como reagimos a eles. Muitas vezes, suportamos o insuportável porque não aprendemos a soltar o que já não nos serve. O primeiro passo para mudar isso é simples. Elimine o que é desnecessário. O estoicismo convida você a se perguntar: este pensamento contribui para a minha vida ou apenas rouba minha energia? Se a resposta for que apenas suga, não há por que mantê-lo. A coragem de deixar cair o que não serve é maior do que a força de suportar um peso inútil. Cada vez que você abre mão de uma culpa que não pode mais ser alterada, ou de um medo que não tem fundamento, você pratica a arte do desapego. E esse desapego não é perda, é ganho. É nesse espaço vazio que nasce a paz. Quando você pratica a filosofia estoica, descobre que viver carregando o mundo inteiro nos ombros não é virtude, é ilusão. Virtude verdadeira é saber o que soltar. Por isso, olhe para dentro de si hoje mesmo e elimine aquilo que não acrescenta. O estoicismo não promete uma vida sem dor ou sem desafios, mas oferece a clareza de que a dor inevitável pode ser suportada
e que o sofrimento desnecessário pode ser evitado. Cada peso invisível que você abandona em silêncio é um passo em direção à liberdade. É assim que a paz começa a se reconstruir, não em um gesto grandioso, mas em pequenas escolhas diárias de desapego. Expectativas irreais. O veneno da mente. O desejo de que tudo aconteça exatamente como imaginamos é uma das maiores armadilhas da vida. Criamos roteiros perfeitos, projetamos cenários ideais e nos iludimos acreditando que o mundo seguirá fielmente esse manual interno. Mas quando a realidade toma outro rumo, como sempre acontece, sentimos frustração, dor e revolta. Essas expectativas irreais envenenam a mente e destroem a sua paz. O estoicismo ensina que não devemos viver presos ao como deveria ser, mas aceitar o que é, com serenidade. Marco Aurélio lembrava que o universo não existe para satisfazer nossos desejos pessoais. Essa percepção, embora possa parecer fria, é libertadora. Ela nos lembra que a vida não deve obedecer ao nosso controle, mas que podemos aprender a nos adaptar a ela. Se você deseja recuperar sua paz, precisa olhar para as expectativas que carrega e elimine aquelas que não têm base na realidade. Sonhar é importante, mas sonhar sem realismo é criar a receita para a decepção. O estoicismo não sugere que você abandone planos ou metas, mas que os encare com flexibilidade. Aceitar que resultados podem ser diferentes do esperado é um ato de sabedoria. É esse movimento que o liberta da prisão da frustração. Quantas vezes você esperou perfeição dos outros? Quantas vezes acreditou que não deveria falhar nunca? Essa rigidez não constrói, apenas paralisa. Quando você ajusta sua visão, descobre que pode se mover com mais leveza. O segredo está em eliminar o excesso de exigência e aprender a caminhar de acordo com o fluxo da vida. O estoicismo mostra que a verdadeira força não está em forçar a realidade a se curvar, mas em aprender a se curvar diante dela sem perder sua dignidade. A paz nasce dessa aceitação lúcida, que não é desistência, mas adaptação. A cada expectativa irreal que você solta, mais energia sobra para viver o presente. E no presente, sempre há algo que pode ser feito. A comparação silenciosa. A comparação é um veneno que age devagar, mas que enfraquece sua mente todos os dias. Ela não chega de forma barulhenta, mas se instala silenciosamente quando você vê a vida dos outros nas redes sociais, ou quando percebe que alguém recebeu elogios ou reconhecimento que você gostaria de ter recebido. De repente, suas próprias conquistas parecem pequenas. Esse hábito rouba sua paz porque transforma gratidão em ressentimento e foco em distração. O estoicismo alerta que a única medida justa da vida é consigo mesmo. Marco Aurélio dizia que não é a fama ou a glória que importam, mas a integridade da alma. Comparar-se aos outros é injusto porque você nunca conhece seus bastidores. Você compara o seu caos interno com a vitrine externa deles. Essa é uma ilusão que precisa ser combatida. Por isso, elimine esse hábito silencioso. O estoicismo ensina que a disciplina da mente consiste em se medir pelo seu próprio progresso, não pelo progresso dos outros. A pergunta correta não é: estou melhor que eles, mas estou melhor que ontem? Essa simples mudança de perspectiva devolve sua paz porque coloca o foco onde você tem controle. É você contra você e mais ninguém. Cada vez que você recusa a tentação de se comparar, fortalece sua alma. Cada vez que celebra uma pequena conquista pessoal, você reafirma sua liberdade. O estoicismo mostra que crescer não é superar os outros, mas superar a si mesmo. A comparação silenciosa cria inveja e apaga a alegria. Mas quando você a solta, descobre que já tem muito mais do que imaginava. Elimine esse veneno da mente e substitua-o pela gratidão. Quando você pratica isso todos os dias, redescobre o poder de estar em paz com o seu caminho. Rancores guardados, correntes invisíveis que aprisionam a paz. Os rancores são correntes invisíveis. Você não os vê, mas os sente,
O estoicismo ensina que não é o que acontece fora que mais nos fere, mas a forma como mantemos isso vivo dentro de nós. Epicteto dizia que as coisas não nos atingem, mas sim as opiniões que criamos sobre elas. Se você carrega mágoa por anos, não é o fato em si que o aprisiona, mas o significado que você insiste em dar a ele. A cada vez que revive o momento doloroso, você reforça a corrente que o prende. É como reviver diariamente uma ferida que já deveria ter cicatrizado. E é exatamente isso que destrói sua paz: a repetição mental do sofrimento. Por isso, se deseja recuperar sua liberdade e sua paz, é preciso que você olhe de frente para essas mágoas e elimine o hábito de repeti-las mentalmente. Perdoar não é aprovar o que foi feito, mas recusar-se a ser escravo da raiva. O perdão é uma decisão silenciosa de não prolongar o sofrimento. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor." O que ele queria dizer é que, ao guardar rancor, você continua sendo moldado pela ação do outro. Já quando perdoa, você recupera o poder sobre si mesmo. Esse é o verdadeiro exercício do estoicismo. Não ceder à raiva, mas cultivar disciplina emocional para se libertar dela. A prática estoica convida você a trocar ressentimento por aprendizado. Pergunte-se: o que esse episódio me ensinou? O que eu posso tirar de útil dele? Essa mudança de olhar não muda o passado, mas muda o efeito que ele tem sobre você no presente. E é no presente que sua paz está em jogo. Cada rancor eliminado é uma corrente a menos. É um passo em direção à leveza. Se você deseja transformar sua vida, elimine em silêncio essas correntes invisíveis. Não precisa anunciar para ninguém, nem justificar. Basta soltar. Esse gesto silencioso é o que devolve espaço interno para que a serenidade floresça. Essa é a promessa do estoicismo: ensinar que a maior vitória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. O vício da informação. Quando o excesso rouba sua paz, vivemos na era da superinformação. A todo instante, somos bombardeados por notícias, notificações, mensagens, vídeos e atualizações. A mente nunca descansa. O resultado disso não é sabedoria, mas confusão. O excesso de estímulos destrói sua paz, porque a impede de se concentrar no que realmente importa. Em vez de clareza, o que surge é ansiedade. Em vez de foco, dispersão. O estoicismo nos alerta para a importância de cuidar do que alimentamos nossa mente. Assim como o corpo adoece com excesso de comida ruim, a mente adoece com excesso de informações inúteis. Epicteto lembrava: cuidado com o que você coloca na sua alma. Isso significa que, se você deseja recuperar a tranquilidade, precisa filtrar o que consome. Elimine a compulsão de estar sempre atualizado, de verificar notificações a cada minuto, de acreditar que precisa saber de tudo. A filosofia estoica defende o valor do silêncio, da reflexão e da seleção consciente do que merece sua atenção. Em vez de se perder em 1000 vozes externas, escolha algumas poucas que realmente importam. Essa escolha devolve à mente o espaço necessário para pensar com profundidade. E é nessa profundidade que a paz se estabelece. O estoicismo mostra que a sabedoria não vem da quantidade de informações, mas da qualidade daquilo que você absorve. Quando você passa a selecionar, a filtrar, descobre que não precisa se afogar em dados para viver bem. O silêncio se torna tão nutritivo quanto qualquer informação. Por isso, crie uma disciplina. Determine horários específicos para consumir notícias, desligue notificações desnecessárias, reserve momentos para ficar em silêncio. Essa disciplina é um exercício direto de autodomínio, e é isso que o estoicismo exige. Não ser escravo dos impulsos, mas senhor de si mesmo. Cada vez que você elimine o excesso de informações, abre espaço para a clareza mental. E é nessa clareza que floresce a verdadeira paz. O desejo de controle absoluto. Um dos maiores equívocos da mente é acreditar que podemos controlar tudo. Planejamos cada detalhe, traçamos rotas perfeitas,
Tentamos antecipar o futuro como se ele estivesse sob nosso comando. Mas a vida insiste em mostrar que não obedece às nossas vontades. É nesse ponto que o estoicismo se torna um guia poderoso. Ele nos ensina a distinguir o que depende de nós do que não depende. Quando você busca controle absoluto, acaba criando para si mesmo um fardo insuportável. Você se angustia com o clima, com as atitudes dos outros, com circunstâncias fora do seu alcance. A cada vez que algo foge ao planejado, você sente como se o mundo desabasse. Mas, na verdade, não é o mundo que está ruindo, é apenas sua ilusão de controle que se desfaz. E essa ilusão é uma das maiores inimigas da sua paz. O estoicismo propõe uma divisão clara. Concentre sua energia apenas no que está ao seu alcance. Suas atitudes, seus pensamentos, suas escolhas. Todo o resto deve ser aceito como parte do fluxo natural da vida. Marco Aurélio lembrava que não adianta resistir ao inevitável, porque isso apenas prolonga o sofrimento. Se deseja liberdade, elimine a necessidade de controlar o que nunca esteve sob o seu domínio. Aceitar a realidade não é sinal de fraqueza, mas de força. É compreender que lutar contra o incontrolável é desperdiçar energia preciosa. A prática estoica mostra que quando você aprende a fluir com o que acontece, descobre uma nova forma de poder. O poder de responder, não de controlar. Essa resposta consciente é o que preserva sua paz diante do caos. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio está em governar a si mesmo, não o mundo. E cada vez que você se concentra no que pode mudar e solta o que não pode, fortalece essa habilidade. A vida continuará trazendo imprevistos, mas você não será mais arrastado por eles. Estará firme, ancorado em sua própria disciplina. Por isso, pratique a arte de listar, de um lado, o que está sob seu controle, do outro, o que não está. Haja no primeiro grupo e elimine a ansiedade de gastar energia no segundo. Esse simples exercício é transformador. Ele devolve a você não apenas clareza, mas principalmente paz. O diálogo interno. A mente fala o tempo todo. Ela conversa com você desde o momento em que abre os olhos até a hora em que tenta dormir. Essa voz interna, em alguns momentos, pode ser uma aliada, mas na maior parte do tempo, se torna a crítica mais implacável. São pensamentos repetitivos que dizem que você não é bom o suficiente, que vai falhar de novo, que todos percebem seus erros. Esses diálogos autodestrutivos corroem sua paz, porque criam uma prisão mental da qual parece impossível escapar. O estoicismo ensina que não são os eventos externos que mais nos ferem, mas o que permitimos que ecoe em nossa mente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em forma de diário, não para se punir, mas para se educar. Ele se observava e buscava disciplinar os próprios pensamentos. Isso é um exercício prático de vigilância interior. Se você deseja recuperar sua tranquilidade, precisa aprender a reconhecer essa voz interna e elimine o poder que ela tem sobre você. Não se trata de silenciar a mente, mas de transformá-la em uma voz de orientação em vez de condenação. O estoicismo propõe a disciplina da atenção. Perceber quando o pensamento é útil e quando apenas gera sofrimento. Sempre que uma crítica interna surgir, faça a pergunta: isso é verdade? Isso me ajuda a agir melhor? Se não for, não há por que manter. Com essa prática, você começa a trocar acusações por reflexões e julgamentos por aprendizados. A cada vez que você pratica essa vigilância, está fortalecendo o autodomínio. E é esse autodomínio que devolve a paz à mente. Imagine quantas oportunidades você já perdeu porque acreditou em pensamentos sabotadores. Quantas vezes deixou de agir por medo de errar, quando, na verdade, a chance de acerto estava ao alcance. Elimine essas correntes invisíveis da autossabotagem. A verdadeira liberdade nasce quando você transforma sua mente em aliada, e não em inimiga. Esse é um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Dominar o diálogo interno é conquistar um império invisível, mas infinitamente valioso. A ansiedade antecipatória, o hábito de sofrer antes do tempo.
Você já percebeu como sua mente cria cenários que nunca se concretizam? Antes mesmo de enfrentar um desafio, você imagina tudo o que pode dar errado. O fracasso, a vergonha, a perda. Essa é a ansiedade antecipatória, o hábito de sofrer antes do tempo. Ela rouba sua energia, esgota sua motivação e destrói sua paz. Você paga juros de dívidas que talvez nunca terá. O estoicismo oferece uma resposta clara para esse problema. Viva no presente. Marco Aurélio dizia: não deixe que o futuro o perturbe. Você o encontrará se precisar, com as mesmas armas da razão que hoje te defendem. Esse ensinamento revela que a ansiedade sobre o amanhã é inútil, porque só quando o futuro chega é que podemos enfrentá-lo. Até lá, qualquer sofrimento é apenas invenção da imaginação. Por isso, se deseja reconquistar a serenidade, elimine o hábito de se perder em cenários hipotéticos. O exercício estoico é treinar a mente para focar apenas no que está acontecendo agora. Quando a ansiedade vier, respire fundo, olhe ao redor e se pergunte: o que está realmente acontecendo neste momento? Essa simples prática devolve você ao presente. O estoicismo ensina que a dor real é suportável, mas a dor inventada é infinita. Cada vez que você escolhe permanecer no presente, sua mente se fortalece. Você não se desgasta antes da hora e guarda energia para lidar com os problemas quando, e se, eles realmente aparecerem. Essa disciplina devolve clareza e abre espaço para a paz. O futuro continuará incerto, mas isso não precisa ser uma ameaça. É justamente na incerteza que mora a oportunidade. Elimine a ansiedade de prever tudo e aceite a beleza do desconhecido. O estoicismo mostra que o presente é sempre suficiente. O orgulho de estar sempre certo. O desejo de ter razão a qualquer custo é uma prisão sutil. Transformamos diálogos em disputas, amizades em rivalidades e relacionamentos em arenas de combate. No final, mesmo quando vencemos, sentimos apenas exaustão. Esse apego ao orgulho destrói sua paz porque o coloca em guerra constante com os outros. O estoicismo ensina que a verdade não pertence a quem fala mais alto, mas a quem está disposto a ouvir e aprender. Marco Aurélio dizia: se alguém me mostra que estou errado, mudo de ideia com alegria, pois busco a verdade, e ninguém jamais foi prejudicado por ela. Esse ensinamento mostra que a verdadeira força está em abandonar o orgulho. Se você deseja viver com leveza, elimine a necessidade de estar sempre certo. O estoicismo revela que mudar de opinião não diminui você. Pelo contrário, o engrandece, porque significa que está mais próximo da verdade. Quando você abre mão da vaidade, descobre que a vida se torna mais simples, mais clara e mais pacífica. Praticar humildade é um ato revolucionário em um mundo obcecado por vitórias superficiais. Cada vez que você escolhe aprender em vez de disputar, fortalece a si mesmo. Cada vez que cede espaço para ouvir o outro, constrói relações mais verdadeiras. Essa atitude devolve a você uma tranquilidade que o orgulho jamais dará. O estoicismo mostra que a busca pela verdade é mais valiosa do que a busca pela vitória. A cada discussão em que você insiste em provar que está certo, perde energia. A cada vez que aceita escutar e refletir, ganha paz. Por isso pratique a humildade estoica. Não se trata de se calar, mas de falar com sabedoria. Elimine a vaidade de vencer sempre e descubra a grandeza de aprender sempre. O medo de ser esquecido. Muitos vivem obcecados pela ideia de deixar um legado, de serem lembrados para sempre, de garantir que a memória alheia preserve sua existência. Mas essa busca ansiosa destrói sua paz, porque cria dependência do reconhecimento dos outros. Marco Aurélio refletia que em breve todos seremos esquecidos, assim como aqueles que nos lembram. O estoicismo ensina que é insensato gastar a vida correndo atrás da fama, porque nada disso está sob nosso controle. A verdadeira liberdade está em viver com integridade agora, e não em depender da lembrança futura. Se deseja serenidade, elimine o medo de ser esquecido. O estoicismo mostra que o valor da vida não está no aplauso externo, mas na consciência limpa.
Se você age com virtude, não importa se os outros vão lembrar de você daqui a 100 anos. Importa que, hoje, você esteja em paz com o que fez e com quem foi. Essa aceitação não significa viver sem propósito, mas viver um propósito que não depende da plateia. Cada ação sua pode ser significativa mesmo que ninguém veja. Cada gesto de bondade, cada escolha de disciplina, cada ato de coragem permanece como parte da sua essência. O estoicismo ensina que a virtude é autossuficiente. Ela é recompensa em si mesma. Por isso, liberte-se da vaidade de ser eterno na memória dos outros. O único lugar onde você precisa existir plenamente é no presente. A cada dia vivido com autenticidade, você constrói uma vida digna de ser lembrada, mesmo que o mundo se esqueça. O que importa é que você não se esqueça de si. Elimine a busca pela fama e redescubra a grandeza da simplicidade. Essa é a base da paz estoica. Viver de acordo com seus princípios, sem precisar de testemunhas. O apego à imagem perfeita. Vivemos em um tempo em que a aparência parece valer mais do que a essência. Todos querem parecer felizes, fortes, confiantes, bem-sucedidos. Mas essa corrida pela imagem perfeita é um veneno que destrói sua paz. Cada vez que você veste uma máscara para agradar, se distancia da sua autenticidade. O estoicismo ensina que o que importa não é parecer, mas ser. Virtude não se exibe, se pratica. O esforço de sustentar uma imagem impecável consome energia e gera ansiedade. Quanto mais você tenta se mostrar forte, mais frágil se sente por dentro. Se deseja liberdade, elimine o apego à aprovação visual e comece a alinhar-se aos seus valores. O estoicismo mostra que não há necessidade de viver em função da plateia. O único juiz da sua vida deve ser sua própria consciência. Marco Aurélio lembrava que a opinião dos outros é instável e passageira. Hoje você pode ser aplaudido, amanhã criticado, e nada disso altera a verdade sobre quem você realmente é. Quando você solta a necessidade de encenar, descobre que pode ser inteiro. Esse é o segredo da autenticidade, viver em harmonia com sua essência. O estoicismo convida você a trocar máscaras por coerência, e é nesse movimento que a paz floresce, porque não há nada mais libertador do que viver de acordo com seus princípios, sem precisar sustentar personagens. Elimine o peso da imagem perfeita e descubra a leveza da verdade, o desejo de acelerar o tempo. Vivemos em uma época em que tudo parece correr em alta velocidade. Queremos resultados imediatos, recompensas instantâneas, mudanças visíveis em questão de dias. Mas a vida não segue o ritmo da nossa ansiedade. A natureza não se apressa, e ainda assim tudo acontece no momento certo. Essa pressa constante destrói sua paz porque cria uma insatisfação crônica. Nada nunca é suficiente, nada nunca é rápido o bastante. O estoicismo ensina que a virtude está na constância, não na velocidade. Sêneca já alertava: nada é, de repente, nem mesmo a própria morte. Essa frase simples é um lembrete poderoso de que o tempo é elemento essencial do processo. Quando você deseja apressar tudo, está lutando contra a ordem natural das coisas. Esse conflito interno é o que alimenta a frustração. Por isso, se deseja tranquilidade, elimine o desejo de acelerar o tempo. Paciência não é passividade, é sabedoria. É compreender que cada etapa tem seu valor e que pular processos apenas aumenta a chance de fracasso. O estoicismo nos mostra que o foco deve estar no presente, no esforço de hoje, e não na ansiedade pelo resultado de amanhã. Cada dia vivido com disciplina é uma pequena vitória. Cada avanço consistente é um passo sólido em direção ao objetivo. A paz nasce quando você aceita que não há atalho para o que é significativo. Projetos importantes, relacionamentos verdadeiros, crescimento interior, tudo isso exige tempo. A maturidade é fruto da repetição, da paciência, do trabalho contínuo. E quanto mais cedo você aceita isso, mais cedo recupera sua serenidade.
Elimine a obsessão pela pressa e permita-se viver o processo com presença. A culpa constante, o peso invisível do passado. Errar faz parte da vida, mas insistir em carregar culpas antigas é como arrastar correntes invisíveis. Muitas pessoas revivem erros passados todos os dias, como se fossem condenadas eternamente. Essa prisão mental destrói sua paz, porque impede que você viva o presente com liberdade. O estoicismo ensina que falhar pode ser útil se se transformar em aprendizado, mas é inútil quando vira tortura mental. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo não como quem se pune, mas como quem se orienta. A reflexão é necessária, mas a culpa crônica é veneno. Se deseja serenidade, elimine a culpa constante. O passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser vivido de maneira virtuosa. Cada vez que você escolhe se prender a erros antigos, repete o sofrimento desnecessariamente. É como beber um veneno todos os dias esperando que ele um dia desapareça do corpo. Mas o antídoto já está ao seu alcance. Transformar erro em lição e seguir adiante. O estoicismo mostra que ninguém é definido por um erro, mas pela forma como reage a ele. A paz floresce quando você decide não ser escravo da culpa. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas assumir o que é necessário, reparar quando possível e depois seguir. Essa decisão exige coragem, mas é também a chave para a liberdade. Elimine a necessidade de se punir indefinidamente e descubra a força que existe em se perdoar. O medo da solidão. Transformar silêncio em fortaleza. Muitos fogem da solidão como se fosse uma sentença. Correm para preencher o vazio com barulho, distrações, companhias superficiais. Mas essa fuga constante apenas destrói sua paz, porque cria dependência do externo. Quem não aprende a estar só nunca consegue estar verdadeiramente em liberdade. O estoicismo ensina que a melhor companhia é a da própria consciência em equilíbrio. Estar só não é condenação, é oportunidade. É no silêncio que você pode se escutar, se compreender, se fortalecer. Marco Aurélio buscava momentos de recolhimento, mesmo sendo imperador. Ele entendia que a solidão pode ser o terreno fértil para o autoconhecimento. Se deseja força interior, elimine o medo da solidão. Aprenda a ver o silêncio não como vazio, mas como espaço para crescimento. Leia, reflita, escreva, medite. Use esse tempo para cultivar virtudes e alinhar seus pensamentos. O estoicismo mostra que quem aprende a estar em paz consigo mesmo jamais será escravo da necessidade de aprovação externa. A paz nasce quando você deixa de temer o isolamento e começa a enxergá-lo como oportunidade. O recolhimento se transforma em fortaleza, porque nele você aprende a sustentar sua própria presença. Elimine a crença de que solidão é fracasso e descubra a liberdade que existe em ser suficiente para si. O apego ao passado. Reviver feridas destrói a paz. Quantas vezes você já reviveu uma cena antiga, como se ela ainda estivesse acontecendo? Um erro cometido, uma oportunidade perdida, uma palavra dura. O passado tem o poder de nos prender, mas só se deixarmos. Esse apego contínuo destrói sua paz, porque impede que você viva plenamente o agora. O estoicismo ensina que o tempo é como um rio e que o que passou não volta. Marco Aurélio dizia que insistir em se prender ao passado é desperdiçar o presente, o único tempo que realmente temos. Se deseja liberdade, elimine o hábito de reviver dores antigas. Não se trata de negar a história, mas de enxergá-la como aprendizado e não como prisão. Cada vez que você se agarra ao passado, fecha a porta para o futuro. Cada vez que revive uma cena dolorosa, repete a dor sem necessidade. O estoicismo mostra que o verdadeiro poder está em transformar memórias em lições. A paz nasce quando você aceita que o ontem já não existe e que só pode agir no hoje. Esse exercício exige autodomínio, porque a nostalgia e o arrependimento são tentações fortes. Mas quando você escolhe soltar, descobre leveza. Elimine o apego ao passado e abra espaço para novas experiências.
Essa é a essência da liberdade estoica. Não ser escravo de memórias, mas senhor do presente. A resistência à mudança. A vida é movimento. Pessoas mudam, circunstâncias se transformam, nada permanece igual. Ainda assim, muitos sofrem porque resistem ao inevitável. Querem congelar momentos, controlar ciclos, impedir o fluxo natural. Essa resistência corrói sua paz, porque cria uma luta interminável contra a realidade. O estoicismo ensina que lutar contra a mudança é lutar contra a própria natureza. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Muitas vezes, é a opinião de que tudo deveria permanecer igual que nos faz sofrer. Se deseja serenidade, elimine a resistência à mudança. Aceite que tudo é impermanente e que cada transformação pode ser oportunidade de crescimento. O estoicismo mostra que a flexibilidade é sinal de força. Quem aprende a se adaptar não se quebra diante dos ventos da vida. A paz nasce quando você aceita a transição como parte do caminho. Cada mudança pode ser uma chance de se reinventar, de se fortalecer, de aprender algo novo. Quando você entende isso, a transformação deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. Elimine a rigidez e abra espaço para a evolução. A busca excessiva por aprovação. Quantas escolhas você já fez apenas para agradar os outros? Quantos caminhos abandonou por medo de desapontar? Essa busca incessante pela aprovação destrói sua paz, porque coloca sua vida nas mãos dos outros. O estoicismo ensina que a opinião alheia não define quem somos. Marco Aurélio dizia que a alma se degrada quando busca validação fora de si. Se deseja liberdade, elimine a necessidade de agradar. Viva de acordo com seus princípios, não com a plateia. Essa prática exige coragem, mas é também o caminho da autenticidade. O estoicismo mostra que a virtude é suficiente. Você não precisa de aplausos para viver com dignidade. A paz nasce quando suas escolhas refletem sua consciência, não as expectativas alheias. Elimine o peso da aprovação e descubra a força de viver em coerência consigo mesmo. O desejo de revanche. Quando alguém nos fere, surge o impulso de devolver na mesma moeda. Mas esse desejo de revanche destrói sua paz, porque prolonga a dor indefinidamente. O estoicismo ensina que a vingança é fogo que consome primeiro quem a alimenta. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. Se deseja liberdade, elimine o desejo de revanche. Isso não significa ignorar a dor, mas recusar-se a prolongá-la. O estoicismo mostra que a verdadeira força está em dominar o impulso de revidar. Escolher a virtude em vez da raiva é um ato de grandeza interior. A paz nasce quando você entende que não precisa carregar o peso do ódio. Cada vez que solta a necessidade de vingança, abre espaço para a leveza. Elimine essa prisão e descubra a liberdade que só o perdão oferece. O ruído do mundo. Vivemos cercados de barulho. Notícias, discussões, opiniões incessantes. Esse ruído constante rouba sua atenção e destrói sua paz. O estoicismo valoriza o silêncio como espaço de reflexão. Marco Aurélio buscava momentos de recolhimento mesmo no meio das obrigações de imperador. Se deseja clareza, elimine o hábito de se perder no ruído externo. Selecione o que realmente merece sua atenção. O estoicismo ensina que uma mente em constante distração não pode ser sábia. A reflexão exige espaço, exige silêncio. A paz floresce quando você aprende a se retirar, não do mundo, mas do excesso. O silêncio é refúgio e, ao mesmo tempo, fortalecimento. Elimine o excesso de vozes externas e descubra sua própria voz. A ilusão do prazer constante. Escravidão disfarçada. A cultura atual prega que a felicidade está em viver prazer sem medida. Mas essa busca incessante escraviza em vez de libertar. O prazer constante destrói sua paz, porque cria dependência e vazio. O estoicismo ensina que o prazer deve ser moderado. Sêneca dizia: o prazer, quando exagerado, se torna castigo.
A alegria verdadeira não está em estímulos sem fim, mas no equilíbrio. Se deseja serenidade, elimine a ilusão do prazer constante. O estoicismo mostra que dominar desejos é mais libertador do que satisfazê-los a qualquer custo. A cada vez que você resiste a um impulso, fortalece seu caráter. A paz nasce quando você aprende a apreciar a vida com simplicidade, sem precisar de excessos. Elimine a escravidão do prazer imediato e descubra a grandeza da moderação. O medo do fracasso. Poucos medos paralisam tanto quanto o medo de fracassar. Quantos projetos você deixou de iniciar por acreditar que iria falhar? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque a insegurança falou mais alto do que a coragem? Esse medo constante de errar destrói sua paz, porque o mantém preso em um estado de alerta e estagnação. O estoicismo ensina que o fracasso não define quem você é, mas mostra apenas um caminho que não funcionou. Sêneca dizia: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis." Esse é o convite estoico. Compreender que agir é mais valioso do que vencer e que errar é parte inevitável do processo de aprendizado. Se deseja liberdade, elimine o peso do medo do fracasso. Isso não significa ser imprudente, mas agir com consciência de que cada tentativa já é vitória contra a inércia. O estoicismo mostra que a vida se constrói pela prática constante e que cada erro, longe de ser uma derrota, é um degrau que fortalece. A paz nasce quando você aceita a falha como parte do crescimento. Cada vez que ousa, mesmo sem garantias, está praticando coragem. Cada vez que insiste, mesmo depois de cair, fortalece sua resiliência. Elimine a ideia de que fracassar é o fim. O verdadeiro fracasso não é errar, mas nunca tentar. O apego ao sofrimento, quando a dor vira identidade. Muitas pessoas se apegam ao sofrimento como se ele fosse parte de quem são. Repetem dores antigas, recontam histórias de feridas, revivem tragédias como se não soubessem existir sem elas. Esse apego à dor destrói sua paz, porque transforma a vida em um ciclo interminável de autocomiseração. O estoicismo ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Marco Aurélio dizia que, se você se entristece por algo externo, não é isso que o perturba, mas seu julgamento sobre isso. Essa distinção é crucial. A dor pode ensinar, mas não deve se transformar em identidade. Se deseja serenidade, elimine o hábito de se definir pelo sofrimento. Pergunte-se: sou eu que possuo essa dor ou essa dor que me possui? O estoicismo mostra que você não precisa repetir eternamente uma mesma narrativa. Você pode transformar cada ferida em aprendizado e cada dificuldade em força. A paz floresce quando você entende que não precisa carregar mais do que o necessário. A vida pode ser vivida com leveza mesmo depois da dor. Elimine a identidade construída em torno do sofrimento e descubra que sua essência é maior do que qualquer ferida. O culto à velocidade. Vivemos em um mundo que idolatra a pressa. Resultados imediatos, respostas instantâneas, conquistas rápidas. Mas essa corrida sem fim destrói sua paz, porque transforma a vida em maratona de ansiedade. O que deveria ser vivido com profundidade se torna apenas mais uma etapa a ser cumprida no menor tempo possível. O estoicismo ensina que a maturidade não vem da velocidade, mas da consistência. A natureza não apressa nada, e ainda assim tudo acontece. Esse é o lembrete diário que precisamos carregar. Não é correndo que chegamos mais longe, mas caminhando com firmeza. Se deseja recuperar serenidade, elimine a obsessão pela velocidade. Permita-se viver cada etapa sem a ansiedade de já estar na próxima. O estoicismo mostra que o caminho importa tanto quanto o destino. E quando você valoriza o processo, descobre que a vida não é feita apenas de chegadas, mas de jornadas. A paz nasce quando você aprende a respeitar o tempo da vida. Quando aceita que nem tudo pode ser apressado, encontra serenidade para viver o presente sem culpa. A paz nasce quando você entende que não existe momento perfeito, apenas o presente. Elimine a ilusão do amanhã
e descubra o poder do agora. Expectativas não declaradas. O veneno silencioso contra a paz. Muitos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, se desgastam não pela falta de amor, mas por expectativas não ditas. Esperamos que o outro adivinhe nossos desejos, leia nossas intenções, entenda nossos silêncios. Quando isso não acontece, sentimos frustração. Cada vez que escolhe se levantar em vez de se condenar, fortalece seu caráter. Elimine o chicote da culpa e descubra o poder da compaixão consigo mesmo. O apego ao resultado imediato. Queremos resultados rápidos. Emagrecer em dias. Enriquecer em semanas. Dominar habilidades em meses. Mas essa obsessão pelo imediatismo destrói sua paz, porque transforma a vida em corrida insaciável. O estoicismo ensina que o valor está na constância, não na pressa. Sêneca lembrava que nada acontece de repente. Cada conquista verdadeira exige tempo, disciplina e paciência. Se deseja liberdade, elimine o apego ao resultado imediato. Aprenda a valorizar o processo, a constância diária, os pequenos avanços que constroem grandes vitórias. O estoicismo mostra que a vida virtuosa é construída na prática contínua e não em explosões momentâneas. A paz nasce quando você troca a ansiedade por paciência, quando valoriza o hoje sem exigir que tudo aconteça agora. O estoicismo ensina que o tempo é nosso bem mais precioso. Marco Aurélio dizia: "Você age como se fosse viver para sempre. Mas enquanto respira, enquanto tem tempo, seja bom." Essa é a advertência. A procrastinação é uma forma silenciosa de desperdício de vida. Se deseja liberdade, elimine o hábito de adiar. Haja hoje, mesmo que em pequenos passos. O estoicismo mostra que a coragem de agir no agora é o que constrói o futuro.